Olá, meus queridos amigos! Hoje eu falarei sobre uma garotinha muito maravilhosa. Greta, Gretinha. Sério. Que mulher, que menina. Vamos primeiro apresentar quem é Greta Thunberg. Sei lá se se pronuncia assim, né? Vou fingir que é Thunberg, porque enfim. Greta Thunberg é uma menina que tem hoje 16 anos, ela nasceu em 2003. Tem pessoas fazendo a diferença no mundo que nasceram em 2003. É meio assustador, né? A gente lembra o quê? Que tá ficando velho. A Greta, ela é uma menina sueca, então de 16 anos, que foi diagnosticada com Asperger, sei lá como se fala essa doença, que é uma espécie de autismo, com TDAH, que é o DDA, né? O déficit de atenção, com hiperativismo, com TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, que eu brinco que eu tenho, mas né, naturalmente nunca fui diagnosticada, e com mutismo seletivo, ou seja, ela não fala no momento que ela decide não falar. Todas as pessoas deviam ter isso. Brincadeira. E o mais interessante é que as pessoas têm falado que por ela ter essa doença Asperger, né, ou leve autismo, que ela não deveria fazer o que ela faz. E ela responde como? Na verdade, isso não é um problema, isso é um dom que eu tenho. Lide. Bom, Greta em agosto de 2018 resolveu que não iria para a escola, iria fazer greve contra as mudanças climáticas em frente ao parlamento. E ela sozinha com uma placa ficou lá sentada durante aproximadamente 15 dias até as eleições da Suécia. E ao postar foto e ter viralizado de forma muito rápida, ela percebeu que ela é capaz de fazer grandes mudanças apesar de ter 16 anos. Isso não é um impeditivo. E aí foi quando ela começou a ação, o programa, enfim, chamado Fridays for Future, ou Sextas-feiras para o Futuro, onde várias crianças não iam às escolas para lutar contra a mudança climática. Na verdade, isso existe até hoje e já mobilizou o mundo inteiro. E foi fundado pela própria Greta. Inclusive, a data de fundação é considerada 20 de agosto de 2018, que foi justamente o primeiro dia que ela sentou em frente ao parlamento sozinha, na rua, protestando contra a mudança climática. E ela fez isso contra a vontade dos pais. Os pais não concordavam com isso e falavam que não iam apoiar ela. E ela, né, incisiva, e por isso que ela diz que é um dom, porque devido à doença dela, ela é muito sincera com os sentimentos dela, ela não conversa, ela não tá com vontade, ela não sorri ou finge amizade, ela é ela mesma e as coisas são muito simples, preto no branco. Eu sou contra isso, eu irei lutar contra isso. As pessoas podiam ser assim, real. Hoje, ela está com 9 milhões de seguidores no Instagram, principalmente depois dela ter sido bastante comentada na mídia devido ao conflito com o Trump e o Bolsonaro. Então, assim, uma pessoa que é inimiga do Trump e do Bolsonaro, ela é muito minha amiga. Em relação ao Trump, o Trump comentou no Twitter um vídeo dela, porque o que acontece? Ela fez um discurso na ONU e ela tinha feito um discurso na COP24, então ela já tá um nome bem relevante dentro de questões ambientais e os discursos delas, por ser uma menina de 16 anos, eles são julgados como muito simples. Então, os políticos, né, adultos, eles argumentam que, gente, não ouça essa menina, afinal, ela fala de uma forma muito simples, então, algo que é muito complexo. Na verdade, o que ela fala tem muito sentido, né? A que a verdade dói. E se vocês estão em busca de assuntos mais complexos, meus caros amigos, vão atrás da ciência, né? A ciência fala exatamente o que ela está falando de forma mais complexa. É isso que vocês precisam de complexidade? Vai lá na ciência, a ciência fala pra você. E aí o Trump postou um vídeo dela, que estava criticando, né, os governantes do mundo que estão ignorando as mudanças climáticas, falando que ela é uma linda jovem sonhadora por um futuro melhor, né, com um certo tom de ironia. E a Greta maravilhosa colocou na biografia do seu Twitter exatamente as palavras que ele utilizou, que eu não lembro exatamente quais eram. Linda menina, sonhadora, que quer uma mudança para seu futuro. Depois disso, Greta publicamente falou que indígenas estavam sendo mortos, literalmente mortos na Amazônia por estarem tentando defender a floresta. E aí o Bolsonaro foi perguntado por um jornalista sobre esse depoimento da Greta e ele falou assim: eu não acredito que vocês dão ouvido a essa pirralha. E aí Greta fez o quê? Colocou na biografia de seu Twitter pirralha.
a palavra pirralha, P-I-R-R-A-L-H-A. Eu passaria no soletrando. Para contextualizar, existe um acordo chamado Acordo de Paris, que foi selado em dezembro de 2015 na COP21 e assinado em abril de 2016 por 195 países, em que os países acordavam que eles iriam tomar atitudes para reduzir a emissão de gases que causam o efeito estufa. O Brasil, por exemplo, acordou que iria reduzir 37% de emissão de gases comparados de 2005 para 2025. E os protestos da Greta é justamente com os políticos, né, os representantes dos países que não estão cumprindo com esse acordo. Inclusive o Trump saiu do Acordo de Paris. O motivo de eu gostar tanto da Greta é porque ela é uma representatividade dos jovens. Hoje os jovens eles são muito mais conscientes em relação às consequências, né, de emissão de gases, em relação à sustentabilidade, do que adultos. Eu não me considero nem um jovem, nem um adulto, eu sou um meio termo, mas eu me considero uma pessoa mais consciente, muito mais consciente em relação a isso do que meus pais. E da mesma forma como meus pais são muito mais conscientes do que os meus avós e assim por diante. Então, a gente criticar uma jovem de 16 anos porque ela é muito nova para saber do que ela está falando, não cola. Primeiro porque 16 anos, né, as pessoas têm uma noção mínima sobre a vida. E segundo que com certeza essas pessoas são muito mais conscientes em relação ao meio ambiente, em relação a várias coisas do que nós fomos, do que nós somos. O assunto em prol ao meio ambiente, de sustentabilidade, é uma... Eu sei, eu vou proteger o mundo, você vai viver no mundo melhor, meu amorzinho, vai sim. Indignado. Então, a gente precisa conseguir dar voz para a Greta. A Greta, eu admiro muito ela porque ela dá a possibilidade de outros jovens se sentirem encorajados de lutar por algo. Porque em agosto de 2018, era ela sozinha com aquele cartaz. E muita gente tem a mentalidade... não tem como eu mudar o mundo sozinho. Pois bem, recentemente mais de 1 milhão de jovens foram para as ruas protestar. E muito em função da coragem dela de ir sozinha. Então eu acho ela extremamente admirável. Eu sou realmente fã da Greta, independente se ela é muito jovem. Naturalmente, ao longo dos anos, ela vai aprender cada vez mais e ter muito mais propriedade com as coisas que ela vai falar. E eu torço muito para que ela não desmotive, para que ela não desacredite da ideologia dela. O que eu vejo é muitas crianças que sonham em mudar o mundo e ao longo da vida vão tomando tapas na cara, né, da sociedade, da realidade, da burocracia, do governo e percebendo que é muito mais difícil do que pensam. E mais do que isso, elas acabam acreditando que o que elas acreditavam é, na verdade, impossível. E não é. Greta, obrigada por saber que não é impossível. É difícil, é muito difícil, porque o poder mexe muito com as pessoas, dinheiro, poder. E é incrível porque... E ela critica os políticos deles serem pessoas que falam, mas não agem de acordo com as suas palavras, e ela é justamente o contrário. Ela é uma pessoa que é ativista, ela é vegetariana, ela recicla tudo que ela usa, ela tem um controle de consumo muito grande, então as ações dela do dia a dia são completamente correspondentes com as coisas que ela fala, e dá pra ver que é muito genuíno as coisas que ela fala. E a gente não pode tentar calar uma adolescente que tem ideologias que são a favor da humanidade e do planeta pelo simples fato de soar poliana, sabe? Ou soar utópico. E se esse vídeo servir para alguma coisa, que seja de uma súplica de que a gente tome cuidado ao tentar calar crianças e adolescentes ou até mesmo adultos de coisas que parecem utópicas, mas na verdade se todas as pessoas se juntassem com essas ideologias, porque eu acredito que são muitas, a gente já teria um mundo melhor. E qualquer coisa que eu fale nesse sentido soa clichê e soa tão poética. Mas, cara, é isso, sabe? A vida é pra ser poética, se a gente permitir que seja poética. E eu quero que a minha vida seja poética, eu farei com que ela seja. E digo mais, eu tentarei ajudar ao máximo para que a vida das pessoas à minha volta também seja poética. E a vida do meu cachorro que trouxe uma bolinha pra eu jogar pra ele. Vai, pega a bolinha. Greta, muito obrigada por ser quem você é e por encorajar outros jovens para que sejam quem são. E você me encoraja a ser quem eu sou.